Seja bem-vindo ao Café e Consciência. Hoje a nossa convidada é Natália Aguilar, psicóloga especialista em luto. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Aline, como vai? Tudo bem, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Nossa, eu fiquei super honrada, assim, o luto, você sabe que apesar de ser um tema, né, que é pesado, né, de falar, para mim sempre é um presente, né, quando as pessoas me chamam para falar, porque apesar de pesado, eu acho que é super importante a gente poder falar para que as pessoas elas tenham, né, um norte maior ali na hora dessa vivência tão difícil e desafiadora, né? Então, muito obrigada pelo convite. Adorei. Falar sobre o luto é necessário, Necessário. né? Então, conte-nos, né? Como que foi sua trajetória? Como que você começou? Você é psicóloga. Conta um pouquinho da sua história, como que você chegou na especialização, o porquê que o luto mexeu com você, o que, né? Então, eu sou psicóloga, eu me formei em 2008. Eu nunca tive dúvidas de que eu iria fazer psicologia na minha vida. Nunca tive dúvidas. Entrei para a faculdade, me formei em 2008. Como toda a maioria, né, das psicólogas, eu saí já com um emprego na área de RH e falei, bom, é nesse lugar que eu vou ficar por enquanto, né? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente tá ali meio cru ainda, a gente não tem tanto repertório para clinicar e enfim. Então, como eu já tinha um emprego, eu fiquei nesse emprego por um tempo. Só que daí eu comecei a me questionar. Eu falei assim, gente, não é isso que eu quero fazer. Eu não estudei 5 anos pra só fazer isso. E não, quando eu falo só fazer isso, não tô aqui menosprezando, né, quem trabalha Sim. com RH. Eu acho que é com certeza uma profissão importante, um lugar importante de se estar, mas que não fazia sentido pra mim. Já não fazia mais sentido pra mim. Então eu decidi, foi um período da minha vida que eu decidi jogar tudo pro alto, né? E aí eu falei assim, eu não quero. Aí eu resolvi sair desse lugar e a minha pretensão era sair desse lugar para ir para uma outra empresa. No RH também? No RH também. E aí eu ia procurar emprego em outro lugar, porque eu acreditava que na verdade o que estava acontecendo era a empresa que não… Sabe, que não supria aquilo, né? Na verdade não era empresa, era o que eu fazia. E aí eu saí e foi muito engraçado que eu saí em julho, né? Eu me lembro que eu saí no mês de julho e no mês de outubro do mesmo ano me surgiu uma oportunidade de alugar uma salinha para eu começar a atender. Sem paciente nenhum. Fui, aluguei. Né? Falei assim, vamos arriscar. Eu sempre tive meu marido que sempre me apoiou muito, sabe, para as coisas, para essas grandes decisões, porque eu sempre fui uma pessoa mais, não vou fazer, porque como que eu vou alugar uma sala sem ter como mais segura, custear, né? Eu sempre fui assim mais, né? E o meu marido, ele é professor de artes, né? Então ele tem, né, leva as coisas de um jeito mais leve, né? E ele me apoiou e falou, vai, a gente, sei lá, a gente paga 1, 2 meses de aluguel, se não der, não deu. E desde que eu paguei o primeiro mês de aluguel, eu tive paciente, né? Começou a vir 1, começou a vir 2, começou a vir 3, e aí eu fui me sedimentando dentro da área clínica, né? Desde então, outubro de 2008, né? Foi exatamente o mesmo ano que eu me formei, né? Eu fiquei no consultório. Aí o tempo foi passando, né? Na época que eu fui pro consultório, eu ainda não estava casada, aí eu casei, né? Aí a gente começa a querer formar família, Sim. né? A gente começa a querer, depois que a gente casa, a gente começa a querer aumentar a família, né? E aí, em 2014, eu tive uma primeira gestação, né? E essa gestação, ela resultou numa perda gestacional, né? Que foi um período, assim, bastante desafiador, um período bastante difícil. E um período em que eu senti, sabe assim, eu senti assim, né? Que depois, né, que aconteceu, eu
eu tive a sensação de que a vida de todo mundo caminhava, ia pra frente e a minha tava ali, estagnada, Exato. ali na perda gestacional. Sabe? Foi uma perda gestacional super precoce, né? Por mais que as pessoas falem, não, mas acontece, primeira gestação, 20% das primeiras gestações. Eu ficava louca da vida quando me colocavam numa estatística, sabe? Sim, exato. Né? Mas eu sentia, né? E eu sentia demais aquela perda que eu tava vivendo. Aí você escutar a todo momento assim, foi o primeiro, você vai ter outros filhos, os próximos vão vingar, né? Vão vingar. Ó, você escuta de tudo. De tudo. Né? E aí você fala, gente, mas e a minha dor? Exato. Né? Eu como ser, como pessoa que estava aguardando, né, este bebê, essa família. Porque eu falo, quando a gente perde um filho, né, quando as mães, enfim, no geral, quando a gente perde um bebê, você não tá perdendo só o bebê. Não. Já tem toda uma expectativa que você criou. Porque você fica pensando a carinha, o rostinho, o que ele vai gostar. E aí, de repente, você é surpreendida pela perda. Exato. E assim, foi um processo que… Eu tava num período da vida que eu tava trabalhando bastante, né? Graças a Deus, assim, depois que eu entrei no consultório, eu sempre trabalhei muito, né? Sempre o consultório, ele me proporcionou muito trabalho. E aí, eu não tinha certeza se eu queria ser mãe, né? Eu e meu marido, a gente decidiu, vamos parar de tomar pílula e vamos ver o que acontece. Né? Acho que uns 2 meses eu engravidei, né? E eu não tinha certeza antes, né? Só que quando eu engravidei, quando eu descobri que eu tava grávida, eu falo que assim, eu fui invadida por um sentimento assim tão profundo, né? Que eu não imaginava que pudesse existir um sentimento assim, né? Eu nunca tinha vivenciado isso. E aí eu comecei a maternar. Né? Eu comecei a maternar meu filho, eu comecei a me maternar também, porque a partir disso eu comecei a me cuidar melhor. Eu lembro, assim, de uma cena de eu prestando atenção para atravessar a rua, sabe? Porque eu falava assim, não, agora eu preciso cuidar de mim, porque eu sou a casinha do meu filho. Exato. Né? Então eu tenho que estar bem, Eu tenho que estar bem. Então comecei a cuidar um pouco mais da minha alimentação, E assim… a gestação, eu acho, né? Eu acredito muito que a gestação ela dá uma consciência muito grande, uma consciência corporal muito grande, né? Eu percebia que eu estava grávida, né? Eu não precisava de nenhum exame para me dizer que eu estava grávida. O meu corpo ele estava diferente. Você sabia? Eu sabia. Tanto é que quando eu perdi, né? Porque na verdade como que aconteceu? Foi um processo em que eu tive um pequeno sangramento e aí eu fui no médico. E aí o médico fez um exame, não detectou batimentos cardíacos, né? E aí esse momento foi um momento assim bem… um momento silencioso, sabe? Quando ele passa ali o aparelhinho e fica aquele ruído branco, sabe? O médico demora para falar? Demora para falar. Na verdade, o que aconteceu? Eu fui atendida por equipes muito despreparadas, né? Eu fui atendida num hospital particular aqui de São Paulo e por pessoas zero preparadas, né? Eu me lembro que o ultrassonografista ele falou, não tem batimento, tá? Mas pode ser porque não tenha desenvolvido ainda o coração e pode ser porque é um aborto. Ele falou desse jeito, né? E aí eu e meu marido, a gente já saiu com 2 olhos regalados, né? De dentro da sala. Como assim, né? Tipo, como assim? Como assim? Como assim? O nosso bebê já não existe e lidar com tudo isso, né, Natália? Sim, como lidar? sim. Como que fica, né, com a notícia? E assim, eu acho que antes de lidar com o luto em si, né? Porque num primeiro momento não foi confirmado pra gente que se tratava de um aborto. Foi falado assim, olha, pode ser que seja cedo ainda e que o coração ainda venha a desenvolver. Só que quando o médico ele traz essa fala pra mim, eu começo a perceber, aí eu volto pro meu corpo e eu começo a perceber meu corpo de novo. E aí eu comecei a perceber que os sintomas que eu tava sentindo na semana anterior, eu já não tava mais sentindo naquela semana. Então eu tava percebendo que o meu corpo grávido tava indo embora, né?
Então eu comecei a perceber isso. A barriga começou a ficar… Porque fica, né? Fica mais durinha quando você tá grávida. Os seios, eles ficam mais inchados, né? E eu fui percebendo, né? Que esse movimento corporal mesmo, essa transformação do meu corpo, ela foi… Né? Por quê? Porque o corpo ele já foi entendendo que eu não estava mais grávida, que aquele bebê, aquela gestação não ia para frente. E os níveis hormonais, eles começaram a baixar. Né? Para se concluir aí, né, o aborto. Só que não foi confirmado ali de pronto. E eu fiquei por um período de mais ou menos uns 20 dias, né? Eu tive a confirmação uma semana depois, né? Porque aí eles fizeram as contas lá, ó, você tem que repetir o ultrassom daqui uma semana. Se daqui uma semana não tiver batimentos, então é porque se trata de um caso de aborto mesmo. E eu repeti, realmente não teve. Eu tive uma ultrassonografista que ela, né, quando eu fui repetir, né, a ultrassonografista que fez o exame, eu lembro ela fazendo assim, ela olhando assim pra máquina, né, pra televisãozinha. Ah, não, essa gestação não vai pra frente, não. E daí eu tentando explicar pra ela, não, olha, eu tenho 30 anos de experiência. Essa gestação não vai pra frente. Mas olha, não se preocupa, você é super nova. Você engravida de novo. Né? Mas não é sobre isso, né? Não é sobre isso. E naquele momento eu lembro que a minha mãe tava comigo, eu saí da sala já chorando, assim, já, né? Fui num outro médico para tentar, né, ter essa confirmação. E a confirmação veio, né? E aí começou, né? E ali naquele momento eu queria que tudo acabasse logo, já que não foi para frente, então eu queria que tudo acabasse, né? Mas todos os médicos falavam para mim assim: é melhor você esperar o seu corpo expelir sozinho, né? E eu, tá bom, porque daí eu comecei a ficar com medo. Porque todos eles falavam assim, se a gente fizer uma curetagem, né, hoje em dia nem é mais indicada a curetagem, né? Hoje em dia é indicado a aspiração, né? Mas a curetagem ainda é muito feita ainda, sim, né? Exatamente. Mas na minha época a curetagem ainda, isso foi há 11 anos atrás, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar com medo de fazer a curetagem. Porque aí eu descobri que eu queria ser mãe. E que poderia, né? Porque… E aí eu poderia ter problemas no útero, né? No útero para poder ser mãe, né? Exatamente. Então eu falei, não, eu não quero a curetagem. Então a gente vai expelir sozinha, né? Meu corpo vai. E quem disse que meu corpo expelia? E fora que nesse período, até tudo acontecer, você fica, estou meio grávida, né? E não grávida. Porque o bebê continua. O bebê continua aqui. E aí, assim, eu tinha que fazer vários exames. Tinha que ficar fazendo exames para ver se não tinha infecção. Porque o bebê estava morto, né? Dentro de mim. Exatamente. E aí começa a entrar, né? Em estado de decomposição, né? Então, exato, precisa fazer exames para ver se não tá com infecção. Porque essa infecção, ela pode vir para mim e fazer mal para mim, né? Eu sei que no fim das contas foram 20 dias, né? Mais ou menos, que eu fiquei nessa situação, esperando. E aí o sangramento ele foi aumentando um pouquinho, mas eu não tive muito sangramento, né? Até que num dia, eu me lembro que foi dia 1º de junho, né? De 2014. Eu me lembro que eu comecei a sentir muita dor, mas muita dor, sabe? Eu sentia dor aqui no pé da barriga e sentia muita dor nas costas, assim, parecia que a carne estava sendo rasgada mesmo pela bacia, sabe? Depois eu conversei com algumas mulheres que tiveram experiência de parto normal, né? Sim. E elas me relataram, elas falaram, mas é essa sensação que a gente tem quando a gente tem parto normal, né? A gente tem a sensação de que aqui a lombar da gente tá… Porque o osso vai abrindo, sim, né? Então dói, né? E doía muito. E ali naquele momento eu tive certeza de que eu entrei em trabalho de parto do meu filho, né? Do meu filho que ainda era muito pequenininho, eu entrei em trabalho de parto dele. Até então, eu expeli ele em casa, mas ficaram ainda restos ovulares e ainda foram, esses restos ovulares, eles foram causadores ainda de muita dor e eu precisei ainda voltar para o hospital e ser submetida a uma curetagem,
né? Morrendo de medo. Tem um episódio que eu gosto de falar, que assim, né, para falar um pouco da questão da assistência, né? Eu subi, né, para a sala de espera para ir para o centro cirúrgico, né? Porque a curetagem é feita no centro cirúrgico. E eu lembro de uma enfermeira que veio conversar comigo. E aí eu tava sozinha, meu marido não pôde ficar comigo, minha mãe também não pôde ficar comigo. E eu tava sozinha e ela veio perguntar, né? Ela veio perguntar o que tinha acontecido. E aí eu falei pra ela, né? Eu falei pra ela que eu tinha perdido meu bebê. E comecei a chorar. E aí essa enfermeira, eu falo dela, eu lembro do rostinho dela, sabe? Ela fez assim, eu vou cuidar de você, tá bom? Né? Não Tudo que chora. você precisava no momento, né? Acolhimento. Isso. E ela ficou comigo assim até o fim, sabe? Até eu sair da sala do pós-cirúrgico, né? A sala de recuperação, da anestesia, né? Ela ficou comigo. Ela que vinha me dar medicação, ela que foi avisar minha família que o procedimento tinha acabado. Ela falou assim, eu falei que eu ia cuidar de você, eu vou cuidar de você, né? Foi a única também, né? Porque a médica que me atendeu, ela veio conversar comigo, a médica até parecia uma médica mais afetuosa, sabe? Ela fez assim, eu vou ver, né, se o seu colo tá dilatado, como que tá. Ela veio, fez o exame e tudo mais. Ela falou, olha, eu que vou fazer a sua curetagem, fica tranquila, tudo mais. Aí, eu ouvi uma conversa de corredor de uma mulher e um homem. E a conversa falava assim, eu tenho uma cureta. E você? Eu tenho uma cesárea. Vamos trocar? Né? Aí, quando eu vou pra sala de cirurgia, não é a médica que me atendeu. Era um médico. E aí que eu fui entender a conversa de corredor. Eram os dois falando. A médica foi pra cesárea e o médico veio fazer a minha curetagem. A hora que eu olhei assim, eu fiz assim, cadê a médica? Sabe? Sei. Eu falei… Eu tô imaginando a cena, porque você tem uma médica que conversa com você. Uhum. E aí você se depara com o homem. E aí já passa aquele filme, né? Não, e o homem, ele não olhou nem na minha cara. Ele não olhou. A única coisa que ele falou pra mim foi, acabou. A hora que tinha acabado. Mais nada. Né? E fora também que eu virei a cureta, né? Eu tenho uma cureta. Né? A médica falou, eu tenho uma cureta. Sim. Não é a paciente que acabou de perder um bebê, que… Enfim, não, eu tenho uma cureta. E aí, a hora que esse médico fala, acabou, eu escuto o bebezinho nascendo na sala do lado. O chorinho do bebê. Né? E assim, essa lembrança é uma lembrança que ela não fica… Hoje ela não fica viva o tempo todo, mas agora eu tô conversando com você, ela tá muito viva, né? Sim. Eu lembro disso como se fosse hoje, né? E aí assim, depois que foi tudo bem, eu fiquei uma noite no hospital só pra recuperar da anestesia. Voltei pra casa, fui viver meu luto, né? E aí veio essa sensação, assim, né? De solidão muito forte, né? Tô caminhando aqui sozinha, não é possível, né? Que as pessoas não falam disso. Descobri inúmeras mulheres na minha família que passaram por uma perda gestacional. Mas não se fala, né? Mas não se fala, né? Um ano depois eu tive o Pedro, né? Aquele que você viu agora há pouco, grandão, que já tá com 9 anos. E o Pedro, ele veio ele veio e ele me trouxe um puerpério dificílimo, né? E aí que eu só fui entender esse puerpério do Pedro depois que eu fui fazer o curso de psicologia perinatal, a pós-graduação, né? Que daí eu falei, eu preciso me especializar em alguma coisa, né? Porque eu acho que eu preciso usar essa vivência minha para ajudar outras mulheres que passam por isso também. Porque da mesma forma que essas mulheres da minha família nunca falaram para ninguém que perderam seus bebês, deve estar cheio de gente, né, no mundo que passam por isso também, né? Então eu fui fazer a especialização em psicologia perinatal e aí eu fui entender. O Pedro, ele teve um atraso de desenvolvimento de linguagem, né, de fala. Ele, por exemplo, com 2, 3 aninhos, ele não falava quase nada, sabe? Falava tudo enrolado. Comecei com fono muito cedo com ele. E aí depois no curso, né,
veio a questão, né, de que primeiramente essa coisa, né, de que a gente acredita que a depressão pós-parto é a maior de todas, né? Sim. Quando na verdade ela começa lá na gestação. E aí eu voltei um pouco no tempo para olhar para minha gestação do Pedro, né? E aí eu me dei conta do quanto eu não consegui me conectar com ele. Que cada vez que eu ia fazer um ultrassom, apesar da gestação ter ido tudo bem, cada vez que eu ia fazer um ultrassom, eu não estava focada em ver o meu bebê, em curtir aquele momento. Eu estava focada em cadê o batimento do coração? Cadê o batimento? Né? Eu até ia te perguntar isso. Falar, com certeza, a segunda gestação, você viveu com medo. Com certeza, com muito medo. Eu procurei, assim, me apegar muito na minha fé, né? Pra isso não me dominar, sabe? Mas sim, com muito medo. Com muito medo. Tanto é que quando o Pedro nasceu, o Pedro era um bebê que ele não dormia se não fosse no meu colo. E aí depois que eu fui fazer a especialização, eu fui entender que isso é um significado que eu dou hoje, sabe? Eu fui entender que ele tava lá querendo esse contato, ele tava lá querendo se conectar comigo, né? Porque eu acho que não foi tão possível isso na gestação. E eu tive alguns outros problemas na gestação também, não a gestação em si, né? Mas problemas burocráticos, de plano de saúde, enfim, que eu passei nervoso por causa disso também. Sim. Que eu tive que dar uma energia para essa outra coisa, né? E aí foi um puerpério muito difícil, né? E aí mais um luto, porque eu gosto de falar também, né, que a mulher quando ela entra no puerpério, ela também se enluta. Apesar de eu ter desejado muito aquele bebê e de eu amar demais aquele bebê, A sua vida muda. a minha vida acabou, Exatamente. né? É outra mulher que precisa ser construída E é ali. outra esposa também. É outra mulher, é outra esposa, é outro tudo, né? A gente não tem, né? E é outra coisa que é julgado pela sociedade, porque a sociedade, quando você vai falar sobre isso, as pessoas de cara, ué, mas você não queria? Você não queria o bebê? Tá aí o bebê agora, você dá conta. E não tem a ver com o querer ou não querer. Claro que eu queria, né? Eu não mudo minha vida hoje por nada. Meus filhos são as joias, né, que eu tenho, é tudo pra mim, né? Mas dizer que eu não sinto falta da minha vida sem filhos, eu estaria mentindo aqui, porque às vezes eu sinto, né? Porque sempre, como eu tava te falando antes, né? É sempre um evento sair de casa, né? Hoje eu tenho 3, né? Então é sempre um evento sair de casa, né? E aí foi esse puerpério bastante difícil que eu fui entender muita coisa depois do curso. E aí no curso tinha um módulo, né, sobre luto perinatal. E que eu comecei a pensar a respeito. Eu falei assim, agora eu tenho o curso de psicologia perinatal, né? E comecei já a trabalhar com algumas mulheres gestantes, né? E aí eu me interessei muito em fazer uma especialização em luto. Né? Não é uma especialização focada em luto perinatal, mas é uma especialização em luto. E daí, hoje, eu uno esses dois, né, conhecimentos que eu adquiri em ambas, para olhar, né, hoje que quase que exclusivamente, porque a grande maioria dos meus pacientes são pacientes enlutados, né, pela perda gestacional ou neonatal. Então, hoje eu uso esses dois conhecimentos, né, para poder atender essas pessoas que hoje passam, né, por esse tipo de perda, por esse tipo de luto, que a gente coloca ele num lugar, né, os estudos, né, colocam ele num lugar de luto não reconhecido, que é aquele luto que não é validado pela sociedade. Né? Tem uma frase muito impactante que fala assim, né, que a sociedade mede o tamanho da dor pelo tamanho do caixão, né? E quando não tem caixão? E quando não tem? E eu ia te perguntar, você fez terapia na época, quando você perdeu? Fiz, eu fui fazer terapia, eu fiz, na verdade, eu fiz 2 processos, né? Eu fiz um processo com uma psicóloga que eu não me senti muito acolhida,
né? E aí foi um processo mais curto. E aí depois eu procurei uma outra psicóloga, que aí foi por indicação, e eu fiz terapia. E aí eu engravidei enquanto eu estava fazendo terapia, né? Então foi um processo bacana, foi um processo, assim, bonito, porque essa terapeuta, ela falava muito assim, né? Confia nos seus processos. Você já foi, né? Seu corpo já foi capaz de gerar uma vez. Né? Porque assim, né, quando eu sofri a perda gestacional, aí eu fui me revirar de ponta cabeça, né? Porque era outra coisa também que eu falava assim, não é possível que só vão investigar a causa da minha perda depois da terceira perda. Não, eu não quero passar por isso de novo, né? Então, se tiver alguma coisa que eu possa fazer para prevenir. E aí eu fui no médico, eu fui me revirar de ponta cabeça, aí eu levei meu marido no médico, reviraram ele de ponta cabeça também, pra ver se não tinha nada. Não tinha nada, tava tudo bem. Então, tipo, era aquilo, né? A estatística. Né? 1 em cada 4 gestações terminam numa perda gestacional, né? Principalmente quando é a primeira gestação. Então eu me encaixava em tudo aquilo, né? E aí, o que aconteceu, né? Depois de um tempo, depois que eu fui estudar, né? Que eu fui fazer, que aí eu fui aprimorar um pouco mais, né? O meu conhecimento em luto perinatal. Eu fui conhecer, né? A questão das memórias, do quanto que as memórias, elas são importantes. E eu não tinha memórias do Chico. É Chico, o nome do meu filho, tá? Eu não tinha memórias dele, né? Então, primeiramente, o que aconteceu? Eu dei um nome pra ele. Que é muito importante. Né? Sim, é extremamente importante, porque não é o bebê que eu perdi. Não, é o meu filho, é o meu primeiro filho que se chama Chico, né? E aí eu comecei nesse processo, né? Eu falei assim, eu preciso dar sentido a essa existência. Então, primeiramente, eu comecei a dar sentido com o meu trabalho, né? Hoje eu não só atendo mulheres enlutadas no meu consultório, como eu também trabalho com profissionais de saúde, no sentido de capacitar esses profissionais de saúde para melhorarem os atendimentos, né? Porque hoje a gente vê que, eu acho que assim, a gente está caminhando a passinhos de formiga, mas a gente está caminhando. Mas tem muito despreparo ainda nos profissionais para lidarem com esse tema. E que às vezes esse despreparo, ele se esbarra em lutos dos próprios profissionais de saúde. Sim. Né? Com a vida, né? Com a própria vida particular. Né? Então, essa coisa, né, de se criar memórias. Eu gosto muito de um termo que é a Heloísa Salgado. A Heloísa Salgado, ela é uma pesquisadora, referência, né, aqui no Brasil, nos estudos sobre luto perinatal. E ela fala muito isso, né, que nós, enquanto profissionais de saúde, a gente não tem o dever de tirar a dor daquele paciente. Tem uma prepotência, né, a gente pensar que a gente vai conseguir tirar a dor. Mas a gente precisa oportunizar tempo, espaço. A gente precisa dar oportunidade, porque aquele bebê, né, a gente não vai ter mais oportunidade, né, de criar memórias. É diferente, por exemplo, quando a gente fala assim, a minha avó morreu. Ai, mas eu lembro da minha avó de ir na casa dela, comer a macarronada dela. Era uma delícia. Né? Você tem memórias de uma vida. Agora, quando um bebê morre tão precocemente, não dá tempo da gente criar essas memórias. E a gente entende que a gente ter memórias é um fator de proteção para o luto, né? Para a gente poder fazer essa travessia do luto. Né? Então, criar memórias é um fator de proteção. E aí, como o luto perinatal geralmente acontece, né, muito… É uma vida muito breve, né, não dá tempo. Quem vai ter memórias? Geralmente a mãe, que vai ter memórias, essas memórias mais de sensações do corpo, né? E geralmente ela vai viver isso sozinha, porque ninguém vai sentir junto com ela. Não que o pai não sinta, que os avós não sintam, eles sentem, mas é a mãe que gera. Mas é diferente. É diferente. Né? Esse é o corpo, né? É o corpo da mulher. Então, aí nesse sentido, quando eu fui me aprimorando nisso, aí eu falei, não, eu preciso criar memórias do meu filho também, né? E trabalhar com as mulheres que eu trabalho no intuito de… Não é obrigar ninguém. Se a mulher ela não quer fazer memórias do filho, porque às vezes é uma dor também a gente poder mexer nisso,
né? A gente pegar, sei lá, uma roupinha que era do filho, para fazer lá a caixinha de memórias, né? Às vezes é uma dor que a mulher não dá conta. Mas a gente precisa oferecer, a gente precisa oportunizar, a gente precisa dizer, olha, é possível a gente coletar algumas memórias ali, por exemplo, quando a mulher está lá no hospital, por exemplo, em perdas gestacionais mais tardias ou até perdas neonatais, existe um bebê formado, né? Existe um bebê, um bebê maiorzinho já, né? Que dá para colher, né? Um pedacinho do cabelo, a impressão palmar e plantar, o carimbo da placenta, o coto, né? Memórias assim que, se não for coletadas ali naquele momento, não dá mais para ser, né? Porque esse Pode bebê ser fotografado. Fotografado, exatamente, né? E aí tem também uma polêmica, né? Tem uma polêmica enorme, né? Entre os profissionais, né? Essa semana mesmo eu tava num grupo de estudos com a Ilô, e ela fala assim que lá na cidade dela, ela é de Ribeirão Preto, lá na cidade dela ela é conhecida como a psicóloga que faz book de bebê morto, né? Então é assim, né? São desafios, mas que… Mas assim, é um nome que pesa, né? Book de bebê Book morto. de bebê morto, Poderia ser só memórias dessa família, né? Pois mas eu tenho certeza, né, que quem fala isso, de fato, não compreende da importância de se ter memórias, né? Porque, na verdade, assim, o que acontece? Nós, enquanto sociedade ocidental, a gente foge da morte como quem foge, né, do coisa ruim, né? Só que a gente não falar da morte não significa que ela não vai acontecer. E a gente tem uma estatística que foi recentemente publicada no site da OMS, que a cada 16 segundos um bebê nasce morto. São 2 milhões de bebês natimortos por ano no mundo. É um número considerável, né? E quantas famílias, né? Aí a gente pensa, quantas famílias estão passando por isso? Quantas famílias quantas pessoas enlutadas? Durante a Covid, foi feita uma pesquisa que… eu não me lembro muito bem, mas que para cada pessoa morta, a gente tinha pelo menos 10 pessoas enlutadas. Então, olha a dimensão disso, né? E assim, uma coisa que eu provoco muito as pessoas quando eu vou falar a respeito, eu falo, olha, gente, eu vou provocar, depois eu vou tentar deixar um pouquinho mais leve, porque o tema eu sei que é pesado, né? Mas assim, vocês não acham que é um número considerável só, né, pra gente colocar pano em cima e não falar e não olhar, né? É uma vida que foi idealizada por uma família muito antes dessa vida de fato acontecer, desse bebê ser gestado. Então, assim, a gente… eu falo que assim, a minha missão é criar espaço para falar essa sobre fala o muito tema. Importante, né? E você tem atendido muito pai? Como que é? Porque então, eu vejo mais as mulheres, né? As mulheres procuram mais para lidar melhor com essa falta, essa dor, né? Com esse bebê, com todas essas expectativas que se cria, né? Projeções e o sonho acaba, né? Mas e os pais? Como que você tem visto no consultório? Então, é um pouco mais difícil eles virem, principalmente se for para uma psicoterapia sozinho, individual, né? Muitas vezes o que eu vejo? Eu vejo um movimento deles virem em casal, né? E aí durante ali a psicoterapia em casal, a gente identificar que, sei lá, ou o pai tá precisando mais, ou a mãe tá precisando mais, ou ambos estão precisando, e daí um fica comigo, o outro é encaminhado, enfim. O que eu vejo geralmente vai mais ou menos nesse movimento. Mas eu já atendi também pais que procuraram vieram sozinho, porque inclusive eu tô com um caso, né, de um pai que acabou de perder
o seu filhinho, né? Ele veio e ele vem com uma fala assim… eu tinha muito preconceito com relação à terapia, agora eu tô aqui, eu tô percebendo o quanto que isso tem me ajudado. E eu tenho que ficar bem para eu também poder cuidar da minha esposa, porque eu sei que a minha esposa não tá bem. Eu tenho que estar bem também porque eu tenho outro filho, né? Então eu acho que é bacana esse movimento. Mas assim, a gente tem que considerar que os homens, eles tendem a ser um pouco mais evitativos do que as mulheres. Por um movimento, eu acho que por um movimento social mesmo, sabe? De construção de cultura mesmo. Porque essa fala, né, que acaba sendo muito clichê, né? Homens não choram. Na verdade, ela é uma construção, né? Não é que homens não choram. Eles, desde muito cedo, eles não aprendem a chorar, né? Eles não aprendem a entrar em contato com as emoções para poder expor. E aí entra aquela questão, né? Que a paciente chega e fala, mas parece que ele não está sentindo o que eu estou sentindo. Exatamente. E aí quando atendemos, né, esse marido, ele fala, não, mas eu preciso ser forte porque ela… né? Eu preciso ser forte para ela. E o que ela quer, na verdade, é que os dois possam sentar e discutir. Discutir no sentido de falar sobre esse bebê, da importância, novamente sobre as expectativas, o que eles imaginavam, e que esse bebê não existe por, né? Estamos falando de uma perda recente, como, né? Uma perda um pouquinho mais avançada, né? E ela se sente… ela se sente, e eu acho que é um movimento muito comum dessa mulher, muitas vezes ela se sentir sozinha, porque de fato, né, ela vai entender que parece que esse marido não tá sentindo junto com ela, parece que esse marido não tá sentindo a perda do filho, que nem ela tá sentindo. Às vezes não é que ele não tá sentindo. É claro que cada um é muito subjetivo, né? As nossas emoções, cada um vai sentir de um jeito. O luto, cada um vai sentir de um jeito. Mas o fato do homem não expressar não significa que ele não sinta. Né? E aí a gente precisa ter um olhar atento também. Tem um pesquisador que ele se chama Daniel de Carvalho. Ele é idealizador de um projeto lá do Rio de Janeiro que se chama O Luto do Homem. Né? Ele idealizou esse projeto a partir da perda da filha dele, da primeira filha dele, da Joana, que foi uma bebê que nasceu, teve algumas intercorrências e morreu. Né? E ele fala, eu participei de algumas aulas dele, e ele fala que no hospital, quando as pessoas chegavam para visitá-los, né? Para dar, né, uma força, um suporte, todos perguntavam assim… esqueci o nome dela. E a fulana, como tá? Perguntando da mulher dele. Ninguém perguntava como ele tava. Porque ele tinha que ser forte. Né? Tipo, ele é homem, ele não sente ou não expressa, né? E aí, ele começou, né? Ele começou a ter um incômodo muito grande com relação a isso, do como o homem era invisibilizado, né, dentro desse processo. E aí ele criou, né, esse espaço que se chama O Luto do Homem, né? É um projeto que acolhe somente homens, né? Nossa, que legal, interessante, né? E acolhe diversos tipos de luto, não é só o luto perinatal, não. Diversos tipos de luto. Ele idealizou, né, por conta do luto dele, que foi sim um luto perinatal, né, a perda da Joana. Mas é um espaço, e aí assim, o que ele traz é que muitas vezes os homens não procuram, mas quando eles vão para os grupos, né, que acontecem do luto do homem, é como se assim, porque é só por homens, né? Sim. É mediado por homens, só pode entrar homens, não, né, não tem mulher, é só homens. E aí parece que assim, né, uma pessoa fala e outra vai, pega o gancho e aí, né, se cria uma grande rede de histórias, né, que tem sim, é claro, muito sofrimento, porque eles estão ali para falar das suas perdas, dos seus lutos, né, mas é um espaço de validação, é um espaço de, né, olha, a gente sofre aqui também. E eles não estão sozinhos, né, ele consegue ver que tem outra pessoa, isso. Né, no caso, outro pai que também está vivenciando ou já vivenciou, que está passando por experiências, né, ou passou por experiências
de iguais, Sim. semelhantes, que possam falar sobre essa dor. Muito importante. Eu não conhecia. Eu vou pesquisar. Não conhecia. Que legal. E assim, dentro do luto perinatal, a gente tem diversos coletivos atualmente. A gente tem muitos coletivos que trabalham hoje no acolhimento ao luto perinatal, né? Então, assim, a maioria desses coletivos, a ideia, né, partiu muito da vivência, né, de uma pessoa, geralmente uma mãe. Eu conheço o Daniel, que é um pai, né? Mas a maioria das pessoas que eu conheço, todas são mães enlutadas. E que fizeram, né, coletivos ali nas suas cidades, nos seus estados, e que hoje tem até um certo reconhecimento, né? Mas eu falo que assim, né, a gente está em processo de crescer, né? Recentemente a gente teve primeiro a gente teve a aprovação da lei federal, que é a lei 1640, que estava no Senado desde o ano de 2022 para votação, né? E que foi votada só agora e foi aprovada. Então agora a gente está esperando a assinatura do presidente para isso virar lei. E aí, isso virando lei aqui no nosso país, a gente vai ter uma política pública, né? Que direciona, né, as instituições, os profissionais de saúde sobre o que fazer diante de uma perda gestacional, uma perda neonatal, um aborto precoce, né? Então a gente vai ter uma diretriz, né, uma política pública que direcione, tá? Isso foi algo importante que aconteceu agora nesse mês, no mês passado, né, o mês de abril. E outra coisa importante também que aconteceu é que a Heloísa Salgado, né, já falei, né, que ela é pesquisadora, né, e ela foi convidada a dar uma entrevista no programa Entrevista com o Bial, Conversa com o Bial. Ela foi convidada para dar essa entrevista. E eles abriram possibilidade dos coletivos e das pessoas, os profissionais de saúde que trabalham, né, com acolhimento ao luto perinatal, irem no programa também, né. O programa ainda não foi ao ar, né? Quando for eu compartilho aqui com vocês, mas foi um espaço muito bacana, porque eles convidaram, na verdade, a Lesha, né, a cantora, que acabou de perder a Sofia, e aí, por conta disso, eles decidiram trazer também profissionais, né? Profissionais, que é importante. E aí, assim, eu acho que é uma grande conquista pra gente. A gente tá numa emissora, né, grande, né, do tamanho que a Globo é, né, pra fazer esse espaço acontecer, né? Para fazer essa divulgação desse tema que é tão importante. Então, eu acho que são algumas conquistas. E a gente teve também no mês… agora eu não tô lembrando se foi no mês de março ou se foi no mês de fevereiro. A gente recebeu o primeiro berço refrigerado. O berço refrigerado, o que é? Existem protocolos de acolhimento ao luto perinatal fora daqui do Brasil, que são assim excepcionais. Um deles é o protocolo do Reino Unido, né? E lá no Reino Unido, o que eles têm? Eles têm um berço refrigerado, que é um bercinho que tem uma manta assim, né? Uma manta por baixo, e aí eles deixam mais ou menos… a ideia é sempre você aproximar essa realidade, né? Essa realidade da perda a uma realidade como se o bebê estivesse vivo. Sim. Né? Então, esse berço refrigerado, ele serve para oportunizar mais tempo, porque é um bercinho em que o bebê pode ficar, e aí ele pode ficar o tempo que for necessário no quarto com os pais, dentro do hospital. Se os pais quiserem, eles podem até levar para casa, para levar o bebê pro quartinho dele, para criar memórias, né? E ele leva dentro desse berço refrigerado, e esse berço refrigerado, ele oportuniza mais tempo, né? Porque ele retarda, né, o processo de decomposição do corpo, né? E no Brasil a gente não tinha, isso é uma prática muito comum lá no Reino Unido, tá? No Brasil a gente não tinha, a gente recebeu uma doação de uma ONG lá do Reino Unido, e vai ser feito todo um processo de estudo, né? Tá lá em Belo Horizonte, o bercinho.
Então foram tudo coisas que aconteceram assim, desse começo do ano pra cá. Então eu falo que assim, a gente tá crescendo, sabe? Ganhando, né? Ganhando espaço, visibilidade, porque é necessário. É muito importante, é muito importante falar da sua dor. Sim, com toda certeza. Eu acho que toda dor ela precisa ser validada, independente de qual dor seja. A gente aprende quando a gente vai estudar luto, que o psicólogo que fala assim, não, eu não trabalho com luto, não. Você trabalha sim. Talvez você não saiba, né, direito trabalhar, talvez você talvez você não saiba nomear. Nomear, né? Mas sim, você trabalha com luto, porque a gente vive luto o tempo todo. E não é só o luto dos filhos, é o nosso dia a dia, as nossas conquistas, nossas perdas, nossas expectativas que não se cumprem, né? Você tem que olhar para isso e trabalhar isso. Né? Mas a parte do luto é muito importante. E a gente fala que assim, né, o luto ele é um processo de adaptação, né? O mundo que você tinha antes, ele nunca mais vai ser igual, né? Eu costumo fazer uma analogia que é como se aquilo que você conhece, aquele mundo que você conhece, joga uma bomba, né? Ficam os destroços. E aí você tem que arrumar. Né? E como arrumar, né? A gente, claro, né? A gente não tem uma receita mágica, né? As pessoas, elas vêm procurar, às vezes, terapia e elas querem, né? Uma receita. Tira, pelo amor de Deus, essa dor de dentro de mim. Mas depois de um tempo, elas percebem, depois de viver, né? Uma parte do processo, né? Porque a gente também fala que luto, ele não se cura, ele se cuida, né? E acho que as pessoas chegam muito com data, né? A sociedade te coloca, nossa, 2 anos já que você teve essa perda, não importa de quem foi, se foi de um filho, de um pai, não, mas 2 anos você já deveria estar melhor. Você já deveria estar bem, né? E aí você tem pacientes que estão lá 4 anos com você e agora estão conseguindo respirar. Fala assim, não, hoje eu consigo olhar para essa situação, lembrar da minha mãe, do meu familiar e não ter mais aquele choro incansável, né? Eu estou caminhando, mas a sociedade acha que você tem que ficar ótima logo. Exato. Tem uma cobrança muito forte, né? Que na verdade, é assim, né? Eu não sei, eu brinco assim, né? Eu não sei lidar com a dor, então eu tenho que fazer você melhorar. Porque se eu tô com você, você tem que estar bem pra ficar do meu lado. Porque eu não sei lidar com a sua dor, né? E vem muito desse lugar, a falta de acolhimento, sabe? Por isso que, né, geralmente os nossos consultórios estão aí cheios. E, né, estão cheios. Mas a gente vê também muito profissional que também não sabe lidar, né? Não tá preparado também para lidar, né? E a ideia, né? Quando eu falo, né? Que para mim é uma missão, sabe? Ajudar profissionais a se prepararem para lidar com isso. Porque como é que você trabalha numa maternidade? Que perdas acontecem. Você tem uma gravidez normal, tá tudo bem com o seu bebê, de repente no parto, antes do parto. E muitas vezes… E não tem como explicar. Não tem como explicar, exatamente, era isso que eu ia falar. Muitas vezes, assim, a mulher, ela vai pro hospital pra ter o bebê, chega lá, o coração parou de bater. Ninguém sabe explicar o porquê. Não acha uma causa. Não se acha uma causa. Olha só, né, o que fica nesse mundo dessa mulher, desse casal que vivencia essa perda. Eles acabam levando pro pessoal. O que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? É o que a gente mais escuta, né? O primeiro ponto. Eu não sei, aconteceu. Será que eu fiz alguma? Foi o que eu comi? Foi o que eu bebi? Exato. E aí entra o trabalho de você falar, não. Porque na verdade, o que a gente… o que eu entendo, né, eu agora tô me especializando em teoria do apego também, né, e a teoria do apego, eu acho que ela explica isso de uma maneira brilhante, sabe, que faz, assim, muito sentido pra mim. Quando nós engravidamos, nós somos, na grande maioria das vezes, invadidos por uma necessidade de cuidar deste ser que é completamente dependente de mim.
né? Em contrapartida, esse ser precisa também emitir ali alguns comportamentos para que eu vá em direção ao cuidado dele. Quando eu não tenho mais esse bebê morreu, o meu objeto de cuidado não tem mais, mas a minha necessidade de cuidado ainda tá aqui. A minha necessidade de cuidar, né? Ainda tá aqui. Né? Eu não me esqueço uma aula que a minha professora estava falando sobre isso, né? E eu me lembrei da minha avó. A minha avó, mãe do meu pai, né? O meu pai, ele faleceu com 46 anos, super novo, super né? Jovem. Era o filho mais novo dela. E ela morava em Bauru, eles moravam em Bauru. E a minha avó, toda vez que a gente ia lá, depois do falecimento do meu pai, ela falava assim, a gente mal chegava na casa dela, ela falava assim, já falei com o seu tio para vocês irem lá visitar seu pai. Ir no cemitério, né? Visitar o túmulo do meu pai. E assim, a gente não fazia muita questão, né? Porque eu entendia que meu pai não estava ali, né? O que estava ali… Ficam, né? As memórias, Ficou, né? as memórias, mas o meu pai não estava ali, né? Mas a gente ia porque ela fazia questão que a gente fosse, né? E era engraçado porque era assim, a minha avó ela era aposentada, não ganhava muito, mas assim, todo mês ela reservava um dinheirinho. Um mês ela colocava uma cruz no túmulo, outro mês ela reformava o azulejo, outro mês ela punha foto, aí ela pedia foto pra gente. No outro mês ela fazia não sei o quê. E aí quando eu tive essa aula, né, com essa minha professora, que ela falou isso, né, desse lugar, né, de que o filho não tá mais lá, mas a necessidade de cuidar da mãe permanece. A ficha caiu assim de um jeito, eu falei, por isso que a minha avó cuidou do meu pai até o fim. Porque ela foi cuidando daquele túmulo até o fim da vida dela. Sabe? E aí pra mim isso foi uma ficha assim que caiu, porque é isso mesmo. Eu percebo que hoje, trabalhando com mulheres que passaram por perdas gestacionais, ou neonatais, perderam seus filhos, e trabalhando com profissionais de saúde, eu tô cuidando do Chico. Sabe? Eu tô cuidando da memória dele, né? Eu tô validando, legitimando a vida dele, né? A vida, né? Hoje ele tem a caixa de memória dele, ele tem uma música linda, né? Ele tem uma série de coisas. A história dele eu conto assim, eu conto para quem quiser ouvir, sabe? Divulgo para quem quiser, sabe? Porque para mim é a minha forma de cuidar dele. Linda forma, né, Natália? E você faz isso com todas as suas pacientes, a caixa de memória? Com o casal ou só com a mulher? Não, aí assim, a gente depende, né? Depende. Geralmente, o que eu mais pego é assim, às vezes o pai, ele quer participar junto do processo, às vezes o pai, ele não dá muito conta, né? Quando o pai não dá muito conta, eu falo pra essa mulher, eu falo, então traga as coisas que você quer colocar na caixinha de memória e a gente vai fazer juntas, né? Mas eu acho importante, né? A não ser que a mulher fale, não, pode deixar que eu faço sozinho, eu dou conta, né? Mas se eu percebo que a mulher ela tá insegura nisso, eu falo, não, traz, e aí a gente constrói aqui juntas. Vamos fazer juntas, né? Eu acho que o que é importante, né, é esses pais, essa mulher, né, eles entenderem que eles não precisam passar por isso sozinhos. Né? Que sim, tem a dor, sim, o luto, ele vai causar tristeza, ele vai causar uma certa solidão, mas não precisa ser sozinho. Tem alguém que pode pegar na mão, né? Uhum. Eu brinco, eu falo assim, você vai no mercado, você compra, sabe quando você vai no mercado, você acha um monte de produto de limpeza em promoção, que você enfia tudo dentro da sacola e aí você tá sem carro e você tem que levar tudo na mão? Se você tá sozinho, quando você chegar em casa, sua mão, né, você não tá mais nem sentindo ela. Mas se você tá acompanhado, você pode dividir o peso da sacola. Né? E quando você divide esse peso, você tem possibilidade não só de olhar para o que está doendo aqui, mas você tem possibilidade de olhar para o entorno, que é o que a gente fala, né? Que não é o luto que acaba, mas é a gente que vai crescendo em torno dele. E o processo da gente poder ser companhia, né? Que é uma coisa que eu falo para todos os meus pacientes. Eu falo assim, olha, eu não garanto curar a sua dor, mas eu garanto que eu vou ser companhia.
no momento que você precisar. Eu estarei com você. Eu vou estar com você, né? É a parte importante. Porque eu acho que vem uma expectativa, né, de tira isso de dentro de mim que eu não tô aguentando. Tira. Como que eu vou tirar isso? Me dê dicas, né? E não é sobre tirar, é sobre conviver e conseguir viver a vida. É sobre cuidar, né? É sobre cuidar, porque o luto, uma vez que a gente vive, né, ele não acaba, ele não se cura. Ó, eu tô aqui falando do Chico pra você, do meu luto, né? Aconteceu há 11 anos atrás. Né? Esse ano ele faria 11 anos, né? Hoje, esse luto ele tá mais acomodado. Esse luto eu consigo falar dele sem sentir tanta dor, né? Mas por um tempo não foi assim. Sim. Né? Então assim, ele tá aqui. Mas hoje ele tá num lugar um pouco mais confortável, eu brinco e falo assim, ó, se você coloca água dentro dessa garrafa, a água ela fica contida aqui dentro. Mas se você joga aqui, ó, espalha, molha tudo. No começo do luto, né, no início, esse luto é como se a água tivesse espalhada, esbarra em tudo. Com o tempo a gente vai conseguindo colocar, dar lugar pra ele, né? Não que ele não saia, de vez em quando ele sai, né? De vez em quando, sei lá, né? Num Dia das Mães, numa data mais significativa, ele sai, e aí a gente fica triste, a gente chora, a gente, né? E é normal. É normal, é o que eu ia dizer agora, Dia das Mães chegando, não tem como não lembrar. Não tem como não lembrar, não tem. Por mais que você tenha outros filhos, que a casa fica aquela, né, movimento, o Chico tem o lugar dele. E eu acho engraçadinho, porque o meu filho, ele fala assim, mãe, porque eu falo pros meus filhos, né, eles sabem que eles têm um irmão que morreu antes de nascer, que viveu aqui muito pouquinho tempo, né, e aí o meu filho, ele fala assim, porque eu tenho o Pedro, a Laura e a Mariana, então são 2 meninas e um menino, né? Ele fala assim, ai mãe, eu queria tanto que o meu irmãozinho tivesse vivo, porque daí seriam 2 meninos e 2 meninas. Porque ele tá em desvantagem, né? Com 2 mulheres. Com 2 mulheres ele tá em desvantagem. Eu falo, filho, mas a vida é assim mesmo, né? É parte do processo, É parte né? do processo. Com que idade você conseguiu conversar com eles, contar? Que idade que você percebeu que eles tinham mais, assim, uma compreensão? As meninas estão com quantos anos? As meninas têm 5 e o Pedro tem 9. Hoje eu acho que as meninas elas estão começando a entender um pouquinho, mas elas não entendem muito ainda. O Pedro, que tem 9, ele entende mais. Mas assim, foi um processo muito natural de eu começar a falar à medida que eu comecei a estudar a respeito, à medida que eu comecei a me dedicar nesse tema, porque daí eu converso muito com meu marido, por exemplo, e a gente acaba falando algumas coisas, né, na frente das crianças até. E aí o Pedro, como ele já tá maior, ele tem uma certa curiosidade. Mãe, o que é isso? Não sei o quê. Eu lembro quando eu mandei fazer essa joia aqui, ó. Isso aqui é uma joia afetiva. Né? Que tem o cabelinho dos 3, o coto dos 3 e no fundo é um paninho que esse paninho é um pedacinho de uma roupinha que era do Chico, né? Porque eu não consegui criar muitas memórias, mas quando eu descobri que eu estava grávida, a minha mãe ela foi a primeira que foi numa lojinha e comprou 2 bodezinhos, um pagãozinho de bebê, sabe? E eu guardei. Né? Eu guardei porque eram uma das poucas memórias que eu tinha dele. E aí eu mandei fazer essa joia. E aí meu filho veio perguntar, o que é isso, mamãe? E aí eu falei, olha, é o cabelinho de vocês 3, o coto de vocês 3, e no fundo tem um pedacinho de uma roupinha do seu irmão. E aí eles começaram a perguntar, o meu irmão, mas... Como assim o meu irmão? Como assim o meu irmão? E aí eu falei, olha, antes da mamãe engravidar de você, a mamãe teve uma primeira gravidez, né? Mas essa primeira gravidez, ela não foi pra frente, né? O seu irmãozinho, ele morreu, ele não ficou aqui, ele teve um tempo muito breve aqui com a gente, né? E falei isso, né? A gente, né? Às vezes a gente floreia um pouquinho. Ele voltou lá pra casa do Papai do Céu, né? Ele virou estrelinha. Às vezes a gente floreia um pouco, né? Mas tentando trazer também dados de realidade, né?
E aí ele, então eu tive um irmão, mamãe. Eu falei, você teve um irmão antes de você. Você é o segundo da mamãe, o primeiro é o Chico, né? E aí hoje é muito natural eu falar, né? É muito natural eu falar, né, que eu sou mãe de 4, Sim. né? Que 3 estão aqui e um não, né? E como foi a gestação das meninas? Foi o puerpério? Você falou que do seu filho foi, né, mais complexo. As meninas, como que foi? Porque são 2, né? Eu penso assim, como que você se percebeu? Primeiro eu entrei em desespero, né? Quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida de gêmeos. Eu imagino que no primeiro momento, né, o impacto… Nossa, demais. Como que eu darei conta de 2? Porque foi uma decisão consciente, não foi nada assim, não foi acidente, aconteceu. Não, foi Sim. uma decisão consciente. Eu e o meu marido, vamos ter mais um? Vamos ter mais um, né? Parei de tomar pílula de novo. Aí, para essa gestação, eu já estava bem mais tranquila. Porque como eu já tinha tido o Pedro, eu já tinha ali me realizado como mãe, né? E tudo bem também ficar só com ele. Mas eu sempre pensei assim que… eu queria que ele tivesse essa oportunidade de ter irmãos, né? Eu não queria que ele fosse o filho único, né? Então foi uma decisão mais desse lugar, né? E aí tudo bem, aí a gente parou de prevenir e engravidei super rápido, né? Mais rápido até que o Pedro, porque o Pedro eu tava numa ansiedade, né? Porque eu queria muito, né? Depois da perda. E delas eu engravidei super rápido. Aí foi engraçado porque na época eu tinha descoberto uma pedra no rim, né? E o meu urologista, ele tinha pedido para eu fazer um ultrassom, né? E nesse meio tempo a minha menstruação atrasou, eu fiz um teste de farmácia e deu que eu tava grávida. Fui fazer o ultrassom e aí eu falei pra moça, pra médica, né, do ultrassom. Eu falei, olha, eu não sei se eu preciso falar, mas eu fiz um teste de gravidez e deu positivo. Aí ela, parabéns, não sei o que. Se der, a gente olha lá embaixo pra ver se tem alguma coisa, né? A gente sabe que o primeiro ultrassom que a mulher faz é o transvaginal. Sim. O que eu ia fazer era um ultrassom das vias urinárias, que era por fora mesmo. Ela falou, mas a gente vai até ali e se der pra ver alguma coisa, bem. Se não der, né? Depois você fala com o seu ginecologista. Tá bom. Aí ela fez todo o exame do rim, viu que eu tava com uma pedrona enorme no rim. Enfim. E aí ela… vamos ver se tem alguma coisa. Aí a televisão tava virada pra ela, né? Aí ela olhou, a cara dela começou a mudar. E eu já comecei a ficar desesperada, né? Eu imagino, você foi pra fazer um exame, né? Uhum. Aí fez outro por ela ser uma pessoa, né, que ficou, né? Uhum. Ficou, nossa, que legal, vamos ver. E aí, de repente, ela fica quieta. Pois é. Memórias voltam, né? Memórias voltam, exatamente. Aí eu falei, e aí, doutora? Porque ela tava num silêncio, sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu, deu ruim de novo, né? Eu falei, e aí, doutora? Eu acho que é melhor você conversar com o seu médico. Eu falei, não, doutora. Eu vim aqui para fazer um exame dos rins. Você falou para mim, a gente dá uma olhadinha. Agora você vai me falar o que você tá vendo aí. Eu não posso ir pra casa desse jeito. Não posso ir pra né? casa desse jeito, com essa angústia. Você, por favor, me diga o que você tá vendo aí. Aí ela fez assim, tem caso de gêmeos na sua família? Aí eu quase caí da maca. Eu fiz assim, o quê? Gêmeos? Aí ela virou a televisão pra mim e tava lá as duas, pitiquinha, né? 2 saquinhos gestacionais. Elas são gêmeas bivitelínicas, né? E elas… então tava cada uma no seu saquinho gestacional, provavelmente cada uma ia ter a sua placentinha, mas tava lá. Aí eu fiquei desesperada, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não dou conta nem de um, como é que eu vou dar conta de 3, né?
Aí fui pra casa, liguei pro meu médico, marquei consulta. Aí meu médico, fui na consulta, meu médico, falei, doutor do céu, ela conseguiu ver 2 saquinhos. Doutor, ele, calma, às vezes é um sangramentinho que deu. E aí parece que é um outro saco gestacional e não é. Só pra pôr panos quentes, porque aí eu fui fazer ultrassom, tava lá as 2 com o coraçãozinho parecendo uma escola de samba, sabe? E aí a minha mãe, eu lembro que quando eu fui fazer esse ultrassom foi um evento, né? Foi meu marido, foi minha mãe, foi minha sobrinha, foi todo mundo, né? Porque todo mundo queria saber, né? Se eram duas. E aí eu saí da sala e eu falei, ai mãe, tem 2 mesmo. Na época eu não sabia se era menina, né, ou menino. Eu falei, tem 2, mãe. E aí a minha mãe fala assim pra mim, ai filha, você vê, Deus tirou um de você, mas agora ele tá te devolvendo, né? Porque eu queria um, ele me mandou 2, né? É claro que não substitui, né? Mas, enfim. E o puerpério delas, por incrível que pareça, foi mais tranquilo que o do Pedro. Pra ver como a gente né? Assim, não controlamos nada. Não controlamos nada. Eu não posso dizer assim com relação ao trabalho. O trabalho, eu acho que foi, né? Mas em termos assim de… delas dormirem fora do colo, né? Eu tinha o trabalho de 2, né? Porque eram 2, era mais difícil para amamentar, não conseguia amamentar elas tanto tempo. Mas também eu já estava mais calejada também, já tinha a minha experiência, né, na maternidade e eu acho que isso também ajudou, né? Mas eu acho que foi mais tranquilo, foi mais tranquilo que o do Pedro. Do Pedro, eu acho que as coisas elas foram assim muito intensas, sabe? Muito… E elas também foram bebês de pandemia, né? Elas nasceram dia 17 de fevereiro e a pandemia começou em março. 10 dias depois. Não, um mês e 10 dias depois, Acho que começou 26 ou 27 de março a pandemia, né? Eu lembro que quando elas fizeram um mês, né? Logo em seguida eles decretaram pandemia. Então assim, a gente passou um puerpério muito… O meu marido ficou em casa, então ele pôde me ajudar, né? Porque ele é professor, né? As escolas fecharam, né? Então ele começou a dar aula de casa. Então eu tinha mais a disponibilidade dele ali, né? Então eu acho que tudo isso ajudou, porque eu tinha mais pessoas disponíveis também para me ajudar, né? Você mais tinha uma rede, mais rede disponível para me ajudar. Então eu acho que tudo isso contribuiu para ser também um puerpério um pouquinho mais leve, sabe? Mas é importante essa rede, né? Ou se precisa. Importante. Precisa, né? É que nem dizem, né, que a gente não… que é preciso uma aldeia, né, para criar uma criança, porque… para cuidar, né, de uma criança, porque não dá para ser, né, um trabalho individual e que fique somente na responsabilidade da mãe, né? É você… É o que a gente está falando sobre cuidados e aí a gente pensa, né? Essa mãe também precisa ser cuidada. Pois é. Né? Alguém precisa olhar para essa mãe, uma comida, uma água na hora da amamentação. E os cuidados, quando a gente fala, às vezes as pessoas acham assim, os cuidados com o bebê não é com o bebê, você não precisa estar lá para cuidar do bebê, mas esteja lá para, sei lá, para fazer uma comida, para lavar uma roupa, para lavar uma louça. Enfim, para os cuidados, porque as coisas elas continuam acontecendo. Exatamente. Né? Com você com tinha bebê. Um filho mais velho, né? Então, mas a gente fala sobre isso. Uma louça, né? Falamos muito, né, no puerpério, quanto é importante essa sogra, essa mãe. Exato. Alguém que possa dar esse auxílio, né? Sim. É assim, a pessoa pode achar que é pouco, mas para puérpera já é bastante ela poder tomar um banho, gente. Lavar o cabelo. Lavar o cabelo. Tirar o pijama. Tirar o pijama que tá cheirando azedo do leite, né? Do leite, né? Sim. E, gente, eu sei que o banho é vida, né? Pois Só assim, 10 minutinhos que alguém olha esse bebê ou descansar. Exato. Uma meia horinha, ela não precisa ter um sono profundo, mas que ela descanse um pouquinho porque a jornada depois ela volta. Exatamente. Porque nós não temos os bebês idealizados. O meu bebê vai dormir a noite inteira. Meu bebê só vai chorar para mamar. Meu bebê não vai ter cólica. Né? A gente não tem. Na verdade, a gente não sabe, né? Você sabe que eu tava escrevendo ontem eu fui convidada para escrever um capítulo de um livro. E…
estava falando sobre essa questão, né, dos nossos filhos, ainda que sejam os filhos biológicos, que o capítulo falava de adoção, né? Ainda que sejam os filhos biológicos, eles são estranhos íntimos da gente. Eles são íntimos porque a gente gestou, ele tá ali coladinho na gente, né? Mas eles são estranhos porque a gente nunca sabe como que vai ser o padrão de comportamento dele, quais vão ser as necessidades dele. E isso a gente só vai descobrir na relação aqui, na vida extrauterina. Exato, na convivência. Na convivência, né? Então, sempre, né, quando a gente idealiza demais, né, geralmente não vem, né, do jeito que a gente, né, do jeitinho ali que a gente idealizou. Não acontece. Não acontece. Natália, você gostaria de compartilhar um caso que você viu essa evolução do luto e que hoje você vê que foi significante para você? Que você fala, nossa, olha aqui como desenvolveu essa mulher, esse casal, como eles já estão preparados para outra gestação. Você tem algum caso que você gostaria de compartilhar? Olha, eu tenho um caso que foi bastante significativo aí na minha carreira, que foi um caso de uma pessoa que, na verdade, eu não atendi ela em consultório, eu atendi ela num grupo, né, num grupo de mães, né, que eu promovi, e que ela passou por uma gravidez ectópica, né, e perdeu uma das trompas, né. E hoje ela tá num processo ela ainda tá vivenciando, né, esse luto para ela ver se ela quer tentar novamente uma nova gestação. Porque quando ela engravidou, se criou, né, todas as expectativas, né, se criou toda… E ela quase morreu também, né? A gente tem que levar em consideração isso, né? Ela quase morreu também porque mais um pouquinho eles não conseguiam salvar nem ela nem o bebê, né? E agora a gente está num momento, né, do grupo lá que a gente faz, que até a última vez, né, que a gente fez, que ela tinha conseguido fazer a caixinha de memórias, né? E a gente esqueceu de falar algo importante, né, Natália? O tempo de cada um. O tempo de cada um, né? Exato. O seu tempo não é o meu. Isso. O meu não é o da outra pessoa. E ela demorou um tempo para conseguir mexer nisso, para conseguir. Ela tinha até algumas memórias, mas demorou um tempo para ela entender, né, que o que ela estava vivendo era o luto, né, pelo filho que ela idealizou, né? E ela descobriu que ela estava grávida. Então, quando ela descobriu, foi aquela alegria para ela, aquela alegria para o marido, aquela alegria para toda a família, né? E aí, uns dias depois, ela começou a sentir algumas dores, né? E o médico demorou um pouco para fazer o diagnóstico, né? A princípio ele colocou, pode ser que seja cólica por conta da implantação aí do embrião, mas as cólicas elas foram aumentando, as dores. E quando ela deu a entrada no hospital, ela já estava tendo um quadro de hemorragia, que quase que ela perde a outra trompa, o útero, sabe? Sim. Quase que perde tudo, sabe? Mas felizmente conseguiu salvar. E aí eles estão nesse processo agora o casal, na verdade, eles estão nesse processo agora de buscar esse fortalecimento, agora que eles deram um lugar pro luto deles. Porque a gente tem que pensar nisso também, né? A gente não pode querer colocar uma gestação no lugar da outra, né? O ideal é que a gente entenda que aquele bebê, ele teve o seu lugar, né? Ele teve, a gente vai viver, né, esse luto, né? E que uma próxima gestação vai ser outra gestação, vai ser outro bebê, né? Então agora eu percebo que esse casal, né, eles estão, né, mais nesse lugar, né, de entenderem que se eles decidirem, porque ela ainda tem muito medo, né, de engravidar e ter novamente, porque a incidência, né, é aumentada, né, para quem já teve um caso de gestação ectópica, é aumentada para se ter de novo.
né? Então eles ainda estão decidindo se de repente eles tentam de maneira natural ou se eles vão para uma FIV. Eles ainda estão decidindo aí esses processos, mas eu acho que também isso faz parte também da vivência do luto deles e enfim. Mas eu vejo que assim eles estão caminhando, estão se fortalecendo mais para tomarem outras decisões, mas de fato, né, o medo, né? Com certeza vai estar presente, com certeza vai fazer parte. Não tem como, né? A gente vai a gente vai para uma experiência, né, de uma gestação, tendo já vivido uma perda gestacional, não tem como a gente não se lembrar e não se remeter a essa perda gestacional. Exatamente. E no caso dessa paciente específico foi grave, ela quase perdeu a vida. Ela quase perdeu a vida, sim. Né? Então, com certeza, eles avaliam várias questões. Sim. Sim. Né, de como ser feito, a melhor forma. Uhum. Porque chega num lugar assim que é esse lugar da ausência do controle, né? Exato. Esse controle que a gente imagina ter, porque eu falo que o controle é pura ilusão, né? Exato. Pura ilusão, né? A gente imagina ter um pouquinho, né? E aí, de vez em quando, a vida vem e fala assim pra gente: você não controla nada, minha filha. Nada. Quem controla aqui, ó, é o universo, sou eu, o que você acredita. Você não controla nada, né? Então, eu acho que assim, né? Em casos assim, a gente precisa trabalhar muito esse lugar, né? De impotência. Nós vamos ter períodos da vida em que vamos nos sentir impotentes, né? E a questão eu tive uma professora na faculdade que durante muito tempo eu, né, tive contato com ela, né, fiz supervisão, grupo de estudos, né, e ela fala um negócio que eu acho muito interessante, que ela fala assim: a gente não precisa nem ficar na onipotência, que é esse lugar que a gente acredita que a gente controla tudo, né? E nem ficar na impotência. Porque se a gente pensar, tudo que é polarizado, né, vai estar adoecido, né? E aí eu procuro trabalhar isso com os meus pacientes. Ao invés de você ficar nessa onipotência ou nessa impotência, o que você acha da gente ver o que é potência? Não é nem onipotência e nem impotência, mas o que é potência? E aí, quando a gente vai para essa esfera do que é potência, a gente consegue chegar mais naquilo que é possível para o paciente. No que é possível. No que é possível. E no que é aceitável, e né? No que é aceitável, no que ele dá conta. Isso. E tudo bem se ele não der conta, essa paciente, por exemplo, né? Tudo bem se ela não der conta, né? De ir para uma gestação agora. Tá tudo bem. Né? Porque tem uma cobrança da sociedade. Ai, casou, não vai ter filho. Tá demorando pra ter 37 filho. anos. Daqui a pouco está muito velha. Pois é. Então tem muita cobrança, né? As pessoas não deixam, né, a gente viver de uma maneira autônoma e a gente fazer aquilo que a gente deseja, né, sem que venha a cobrança. Eu falo que a cobrança já começa quando você chega. Idade, 35 anos. Seu prontuário, idade materna avançada. Aí você fala, como idade materna? Eu só tenho 35 anos. Eu tenho 35 anos. É um absurdo. Mas já começa por ali, né? Quando você lê assim, idade materna avançada. Aí você fala, oi? Só tenho 35 anos, não tô velha pra ter filhos. Pois é. Ou não me sinto preparada, ou… né, várias questões aí que não cabe a gente entrar, mas enfim. Aí quando você lê aquilo, você fala, opa… E aí junta que você já vê essa parte da ciência, junto com os comentários, né, das pessoas que você convive. Sim. Nossa, você não vai ter filhos. Ai, você não vai dar um neto pra sua mãe. Exato. Você não vai saber o que é o melhor amor, o amor incondicional. E aí por diante, você escuta várias coisas, né? Sim. Aí a culpa nas pessoas, né, falar, ai, mas… eu não quero agora, mas vou esperar mais. Mas às vezes vem a pergunta, mas será que eu devo ter agora? E assim, né, eu acho que esse movimento, né, que vai acontecendo vai tirando, né, a nossa possibilidade de decidir aquilo que é melhor para mim. Exato. Né, naquele momento. Eu, uma vez conversando com uma colega de profissão, ela falou assim, eu decidi não ter filhos na minha vida, né?
Mas não é por causa disso que eu não me enluto por isso também. É isso. Porque você acha que eu não fico pensando como seria a minha vida se eu tivesse filhos? Mas eu escolhi não ter. Pelos motivos dela. Pelos motivos dela. Exato. Mas eu escolhi não ter. Mas é isso. Toda escolha ela vai implicar num luto. Porque eu sempre vou precisar abdicar de alguma coisa. Exato. Mas é aí que eu falo. Aí você fica ouvindo, né, esse senso comum das pessoas que te faz refletir em algum momento. Uhum. Por mais que depois você volta pro seu eixo e você fala, não, eu escolhi não ter. Mas as falas do outro interferem. Você faz uma reflexão. Eu falo que a gente precisa estar muito fortalecido, sabe? Pra bancar. Escolhi não ter e pra encarar essa enxurrada de influências, né? Que vão chegar no nosso colo e a gente vai precisar saber o que fazer com elas. A gente vai absorver ou a gente vai devolver? Porque a cobrança social, ela vem da sociedade. Nem sempre ela vai vir de mim. Às vezes vem, né? Mas a gente tá falando dessa cobrança, né? Que vem, você não vai dar um filho para um neto para sua avó, para sua mãe, né? Você não vai, você tá ficando velha, daqui a pouco você não consegue mais, né? Vem essa enxurrada de coisas, né? E a gente precisa tá bem, né? Tá fortalecido para poder lidar com isso, porque senão a gente só absorve. E aí, as nossas decisões, eu falo que assim, elas vão acabar sendo pautadas não em desejos e necessidades nossos. E sim, mais do que nos é cobrado. Hoje a gente vê essa questão muito também, não vou casar, as pessoas não têm mais aquele ritual, né? Diminuiu muito aquele ritual de igreja, sim, enfim, né? O pessoal faz uma coisa mais simples, e aí já começa, essa cobrança já vem, né? Mas você não vai casar e vem daí, toda hora você é cobrado pela sociedade. Sim. Você tem que casar, você tem que ter o primeiro filho, depois você tem que ter o segundo filho. Aí se você tem 3, mas aí já é demais. Aí já é demais, Natália. Nossa, né? Você é louca ter 3 filhos. Eu falo, gente, coisas incontroláveis. O que eu ia fazer, né? Enfim, a gente tem que estar fortalecido, como você fala. Porque senão sempre tem algo mais para alguém colocar opinião, né? Exato, sempre tem. Sempre tem. Eu falo que opiniões assim podem ser revertidas em fraldas, cafezinhos. Exato. Eu costumo dizer que tem uma diferença entre a opinião e a pizza. Exatamente. A opinião eu não pedi, mas a pizza sim. Perfeito, né? Perfeito. Então, guarde a sua opinião pra você. Porque as realidades, né? Eu sei que a gente tá brincando aqui, né? Mas as realidades, elas são muito particulares. Eu não posso usar do meu exemplo e querer impor o meu exemplo para a realidade do outro. Exato. Você não sabe o que o outro vive. Você não sabe. E se a gente for falar de traumas, né? Muito que sutil. Você não sabe da história de vida dessa pessoa. Exatamente. Talvez ela tenha questões muito importantes para optar em não ter um filho. Já que nós estamos aqui falando sobre maternidade. Ou até mesmo uma perda que foi tão traumática. Nesse cuidado, nessa assistência, que ela fala, eu não quero mais passar por isso. Exato. E tá tudo bem, ela não… E tá tudo bem, né? Isso. Não querer passar, não poder, não ter estrutura. Isso, exatamente. Tá tudo bem. E a gente, né, eu acho que a gente precisa, né, ter se colocar no lugar do outro, não se colocar no sentido da gente compreender a experiência do outro. A gente nunca vai compreender a experiência do outro, porque a experiência do outro é do outro, né? Não é nossa. Mas é a gente poder estar ali, olha, eu sinto muito que tudo isso tenha acontecido com você, sabe? Mas tentar ter o mínimo de empatia, né? Porque é isso, às vezes a gente vivencia, né, que nem você estava falando, a pessoa que escolhe não ter filhos. Às vezes a gente tem casos de pessoas que não foram cuidadas durante a primeira infância, durante a infância, adolescência, vida adulta. E essa pessoa, ela se sente zero capacitada para cuidar. E como você vai cobrar isso dela? Como é que você vai cobrar, né? Que não, você precisa ter filho. Aí a pessoa fala, mas eu não sei cuidar de mim, eu vou cuidar de um outro. Exato. É muita responsabilidade. Exato. E a pessoa não se sente preparada, e aí tudo bem, né? Eu acho que a gente precisa
ter espaço, né, e lugar de fala para esses diversos lutos. Né? A Gabriela Caselato, ela é minha professora, né, e ela fala muito bem, né, a respeito dos lutos não reconhecidos. Ela fala que os lutos não reconhecidos se faz uma analogia, né, com um fracasso da empatia, né? Porque se colocam esses lutos em lugares que não merecem franqueamento, que não merecem ser vistos, e não são, né? Simplesmente não são. Simplesmente não são vistos, né? Né? E a gente logo arruma algo para substituir, né? Sim. E a sociedade tá cheia de coisas Tá aí. cheio. Tá cheio de coisas, né, que a gente vai colocando para debaixo do tapete, né? E com relação a luto perinatal, a gente vê muita coisa, assim, por exemplo, os pais que perdem um filho aí engravidam de outro e querem dar o nome, por exemplo, do filho que morreu pro filho que tá vindo, né? E são coisas assim, né, que a gente, não é que tá certo, que tá errado, não é isso, mas são coisas que a gente entende assim, né, que esse que morreu, ele precisa ter o espaço dele, né? E ele é diferente do bebê que vai chegar. Exato, né? Ele precisa ter o espaço dele, ele precisa ter o reconhecimento dele. E o que tá chegando também, né? O quanto que não vai ser colocado das expectativas desse primeiro filho no segundo, e esse segundo é diferente do primeiro. Terão personalidades, Terão né? personalidades diferentes. Então, a gente precisa integrar, né? É importante que a gente consiga integrar para que cada um tenha o seu espaço. Isso. Né? Eu sei que o luto é um tema maravilhoso, né? Tem é muita coisa meu, para ser falado, né? As pessoas falam, ai, não sei como é que você consegue trabalhar com um assunto assim, né, que é tão pesado, mas é triste, é pesado muitas vezes quando a gente vai, né, lidar com, eu já me emocionei muito com pacientes, sabe? Porque são histórias difíceis, mas quando a gente consegue, né, olhar para o paciente e olhar que ele tá conseguindo ter um tiquinho assim, sabe, de ressignificação da história dele, né, o luto ele pode ser muito bonito, sabe? Ele O processo, né? ele é transformado. Esse processo ele pode ser as duas coisas. Ele é triste, né? Muitas vezes ele é solitário, mas ele também pode ser, à medida que ele vai sendo transformado e à medida que a gente vai crescendo em torno desse luto, né? Pode se tornar um processo assim muito bonito da gente, né? Da gente ver, da gente observar, da gente ouvir as histórias, né? Não tem como não emocionar com a história dos pacientes, né? Não tem. Natália, muito obrigada por sua presença. Foi um tema incrível. Eu que agradeço. Acho que temos que falar mais sobre, né? Eu acho o luto muito importante. Sim, eu agradeço demais, assim, esse espaço. Eu falo que, assim, todos os espaços que eu tenho possibilidade, né, de falar a respeito dessa temática, contem comigo sempre, porque é isso, né? Eu falo que é missão mesmo, sabe? Eu sinto muito isso, que é missão poder falar, porque também é uma forma de eu maternar o meu filho, Chico, né? O Chico. Já fico imaginando o Chico, você maternando o Chico. Isso é incrível. Adorei esse processo, também. A forma que você foi trabalhando e cuidando. E o quanto o Chico tem esse lugarzinho especial para você. Tem, com certeza. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Lindo. Obrigada, Aline. Mas eu que agradeço. Sigam então as nossas redes sociais. Natália Aguilar, psicóloga. Aline Tomasi, psicóloga. E peguem o seu café e deem um play no nosso Café e Consciência, que hoje falamos sobre psicologia perinatal referente ao luto. Até breve!